De onde vem o dinheiro do governo? Bom, a primeira resposta que vem na cabeça é óbvia: impostos. E sim, claro, mas a história é bem mais interessante do que parece. Hoje, a gente vai abrir essa carteira para entender de verdade como ela funciona. E vamos descobrir que, no fundo, ela não é tão diferente assim de uma carteira comum. Então fica a pergunta: será que o orçamento de um país é basicamente o orçamento de uma casa, só que com um monte de zeros a mais? Em parte, a resposta é sim, mas são as diferenças que guardam o segredo de como um país realmente opera. E é por aí que a gente vai começar. Vamos usar essa comparação para entender melhor. Em casa, a renda vem do salário, certo? Talvez da venda de um bem como um carro ou de um empréstimo no banco. A lógica para o governo é a mesma, só que a escala é outra. O salário são os impostos, a venda do carro é a privatização de uma empresa, e o empréstimo são os famosos títulos da dívida pública. Ok, mas é aqui que surge a primeira grande diferença. Imagina guardar um dinheiro para um amigo. Aquele dinheiro está na sua casa, mas ele não é seu. Com o governo, acontece a mesmíssima coisa. E saber separar o que é dele do que ele está só guardando, bom, isso é fundamental. No vocabulário técnico, qualquer dinheiro que entra nos cofres públicos é chamado de ingresso público. É um termo bem genérico, que cobre absolutamente tudo, desde o imposto que a gente paga até aquele dinheiro que, como no nosso exemplo, está só de passagem. E aqui está o ponto-chave. A gente precisa separar a receita orçamentária, que é o dinheiro que de fato pertence ao Estado, a grana para financiar saúde e educação, da receita extra-orçamentária, que são esses recursos temporários que o governo só administra, mas que um dia ele tem que devolver. E o que seriam esses recursos temporários? Um exemplo clássico são os depósitos de caução em licitações, que são devolvidos no final do processo. Outro caso é quando o governo pega um empréstimo bem curtinho, só para fechar as contas do mês. Esse dinheiro entra, mas ele já tem data para sair. Ele não é, de fato, do Estado. Entendido isso, vamos fazer um combinado. De agora em diante, quando a gente falar em receita, estaremos nos referindo sempre à receita orçamentária, ou seja, o dinheiro que realmente move a máquina pública e que impacta a vida de todo mundo. Certo. Agora que o foco é no dinheiro que o governo pode mesmo gastar, a gente chega na classificação mais importante de todas. É ela que revela a verdadeira saúde financeira de um país. A diferença entre o dinheiro que entra todo mês e aquele que só entra uma vez na vida. Primeiro temos as receitas correntes. Pensa nelas como o salário do governo. Elas vêm de fontes regulares, previsíveis, como a arrecadação de impostos e contribuições. É com essa grana que se pagam as despesas do dia a dia, salários de servidores, manutenção dos serviços, essas coisas. E do outro lado, tem as receitas de capital. Essas não são recorrentes, não acontecem sempre. Vêm de eventos pontuais, como a venda de um prédio público, a privatização de uma estatal ou a contratação de um grande empréstimo. A analogia de vender a prataria da família é perfeita, porque deixa claro que não é uma fonte de renda sustentável no longo prazo. E aqui a gente vê o resumo. De um lado, as receitas correntes, que são o motor do dia a dia, impostos, aluguéis, taxas. Do outro, as receitas de capital, as movimentações extraordinárias, empréstimos, venda de ativos. A lição é simples. Um governo saudável depende do primeiro lado para viver. Vamos agora para uma outra lente de análise. Existe outra forma de olhar para a origem do dinheiro? O governo está agindo como uma empresa gerando a própria renda ou está usando seu poder soberano para exigir um pagamento? A diferença aqui está na fonte do poder. As receitas originárias vêm quando o Estado atua como um agente econômico, explorando o patrimônio que ele tem. Já as receitas derivadas vêm do seu poder de coerção, da sua capacidade única de obrigar o pagamento de tributos e multas. Os exemplos deixam tudo muito claro, né? Quando o governo aluga um imóvel que pertence a ele está agindo como qualquer proprietário. Isso é receita originária. Mas quando ele cobra o imposto de renda, ele está usando uma autoridade que só o Estado possui. Isso é receita derivada. A essa altura, é normal se perguntar, mas para que tanto nome? Qual é a importância prática disso tudo? A resposta é simples: toda a importância. Essas classificações são a base da responsabilidade fiscal. O ponto crucial é que classificar a receita nos dá poder. Permite que a sociedade fiscalize de onde vem o dinheiro e para onde ele deveria ir. Isso revela as verdadeiras prioridades de um governo e, mais importante ainda, aciona regras que protegem as finanças do país no longo prazo. E isso nos leva a um exemplo perfeito da importância prática disso tudo, a famosa regra de ouro que está lá na Constituição.
Ela usa exatamente as classificações que a gente acabou de ver para criar uma trava de segurança fundamental. O que essa regra quer dizer na prática? Lembra da diferença entre receita corrente, o salário, e receita de capital, os empréstimos? A regra de ouro basicamente proíbe o governo de se endividar para pagar as despesas correntes, como os salários e contas de luz. Seria o mesmo que uma família pegar um empréstimo todo mês só para pagar o supermercado. Não fecha a conta. E isso mostra perfeitamente por que essas classificações importam tanto. Não é só teoria, sabe? São elas que criam regras como esta, forçando o governo a viver com o seu salário e usar dívidas só para investimentos de longo prazo, como obras. É uma garantia de sustentabilidade. Chegando ao fim da nossa análise, o que fica de mais importante disso tudo? Qual é a grande lição? A lição é que entender se uma receita é corrente ou de capital, originária ou derivada, não é um mero detalhe técnico. É ter em mãos um mapa que mostra a saúde financeira do governo, suas estratégias e suas prioridades. É, no fim das contas, uma ferramenta de cidadania. E para fechar, fica a reflexão. Agora que as peças desse quebra-cabeça estão mais claras, o que a receita de um governo nos diz sobre suas verdadeiras prioridades? Um país que vive de impostos ou um que vive de empréstimos e da venda de ativos? A resposta diz muito sobre o futuro que está sendo construído.